Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Telas, aqui no canal da Academia da Palestra, com Maria José da Costa Oliveira, Daniela Cais e eu, Mariana Aranha. Seja muito bem-vindo para o tema de hoje, que com certeza vai interessar você. Vamos lá? Após a Segunda Grande Guerra, a resiliência e a plasticidade das atividades econômicas foram um destaque das nações que melhor se reorganizaram para a retomada do crescimento. Pensando nisso e em ajudar países subdesenvolvidos, a ONU, a Organização das Nações Unidas, listou algumas habilidades que ela chamou de comportamento empreendedor e passou assim a disseminá-las, promovendo a capacitação e o desenvolvimento da população de diversos países com a intenção de orientar para a autonomia financeira, fortalecimento da economia e o desenvolvimento sustentável. Apesar de ser uma prática já antiga, a qualificação de empreendedores ainda não é constante. Uma vez que vemos pessoas empreenderem por necessidade mais do que por oportunidade. E você, já pensou nisso? É um empreendedor? Já chegou a empreender? O que será que é preciso para empreender com sucesso? Será que existe receita? Eu acho que não, mas também vejo que algumas características são essenciais. Começo com a Zezé. Zezé, o que você destacaria como primeiro passo para quem quer desenvolver o comportamento empreendedor? Mari, antes de falar sobre os passos, para empreender, eu considero muito importante reforçar a necessidade de preparação para ser empreendedor, iniciando já na escola. Eu sei que até iniciativas isoladas, nesse sentido, mas deveria se transformar numa prática corrente. Hoje, eu considero que desenvolver habilidades e competências para ser um empreendedor se tornou uma necessidade básica, A lista da ONU, por exemplo, apresenta um dos passos, a busca de informações para transformar em conhecimento. Aí, ligando com a questão da escola, será que a prática educacional está sendo trabalhada nesse sentido, de transformar a informação em conhecimento? Eu fico com receio de que temos todos hoje acesso a muita informação, mas falta transformar isso em conhecimento, em algo que faça sentido para a vida das pessoas, Parece que a quantidade de informação tem sido valorizada em detrimento da qualidade. O quanto tentamos aplicar informação em práticas, em experiências, em aprendizado, para que essa informação seja mais do que um conjunto de dados que está aí à nossa disposição. Quando nós buscamos uma informação e transformamos isso em conhecimento, para a gente conseguir fazer isso, é necessário, por outro lado, avançar num outro passo, que é justamente a capacidade de analisar a dimensão de riscos de um negócio. E também é importante escutar, observar, ponderar e ter empatia, que são aspectos que a gente tem tratado com muito destaque aqui ao longo do nosso programa. Mas acho que agora vale muito a gente ouvir a Dani, também muito ligada nesse tema. Dani, você concorda que é preciso exercitar estilos que aproximem o empreendedor do seu negócio? Imagina assim, como fazer encontrar o tom certo da comunicação empreendedora? Claro que eu concordo, Zezé. Porque a gente imagina que os negócios todos, de qualquer setor, eles acontecem a partir do contato entre as pessoas, São pessoas que estão desenvolvendo ali seus negócios. Então, é importante que o empreendedor saiba falar a língua do seu cliente. Isso significa entender o que ele precisa e oferecer de uma forma que pareça natural, simples. Vamos pensar que uma pessoa que faça bijuteria, ela vai encontrar público em mulheres, em pessoas que gostam de se enfeitar, de ter um acessório diferente. Já se é uma advogada, um profissional autônomo, psicólogo,
é outra linguagem que vai utilizar para encontrar o seu cliente. Então, isso precisa estar afinado, precisa ser bem desenvolvido, porque o empreendedor que não entende isso, né, que não sabe desenvolver essa linguagem, ele, na verdade, fica preso na própria ideia. Mesmo que seja uma ideia genial, ele não consegue alcançar o público, ele não consegue fazer dela o avanço para negócios, para crescimento, para visibilidade, enfim. Então, eu acho que é fundamental que para desenvolver esse tom que você falou, que a gente aprenda a ouvir, que o empreendedor tenha uma capacidade de adaptação da própria ideia, né, entendendo aquilo que é necessário para alcançar o público, usando a sua persuasão, que é um recurso para convencer a audiência, mas a partir de argumentos reais, verdadeiros, sinceros, né? Sim. E ter um planejamento, uma clareza, um direcionamento, que faz dessa comunicação uma comunicação assertiva, precisa, que encontra, então, encontra o outro e pode, então, possibilitar que o negócio seja feito, que o empreendimento vá adiante, né? Isso é o que a gente mais espera. E eu acho que, para isso, né, a gente já falou de quem fala, quem escuta, como a gente elabora esse discurso, mas sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né? Acho que essa é a grande sacada do empreendedorismo, é saber que nós funcionamos sempre com base nas relações. E aí eu jogo para a Mari uma pergunta de como é que a gente faz para desenvolver redes de contato que sejam eficientes dentro do empreendedorismo e o que significa uma boa parceria. Vocês disseram tudo. Sozinha não vai a lugar nenhum, não vai nem ser visto, né? Quanto mais lembrado, quanto mais valorizado, eu acho que é fundamental para o empreendedor não sentir a dor sozinho, porque empreender dói. Mas se você tem parceiros, eu acho que fica fluindo o processo, né? Então, estabelecer vínculos. Vínculos com quem? Com seus fornecedores do seu produto, a partir da matéria-prima, ou mesmo quem consome, ou as possibilidades do seu produto, do seu serviço, ser ampliado para outras frentes que você desconhece e que essas pessoas podem trocar e te trazer para perto. Não é porque eu falo de comunicação que eu não posso ter um vínculo com quem faz bolo. Não é porque eu tenho uma empresa de comunicação que eu não posso estabelecer vínculos com uma pessoa que trabalha com bicicletas. Por que não? A gente pode unir ações e estratégias para movimentar, né? Então, assim, estabelecer vínculos de parcerias com os fornecedores, buscar comunicadores, buscar uma comunicação eficiente. Eu não sei lidar com isso. Busca ajuda. Procura alguém que é de comunicação, que com certeza vai te auxiliar sem te cobrar, vai te dar uma direção, quais são as redes sociais, o que fazer. Hoje a gente tem habilidades que qualquer empreendedor pode desenvolver vendo vídeos na internet, vendo tutoriais, alguns cursos também com a questão de elaborar os chamados folders, né? Eles estão fora de moda por conta da pandemia. Mas é sempre importante ter um folder, um cartão de visita, hoje os cartões virtuais, uma página legal, uma pessoa que faça uma foto divertida ou mesmo uma foto interessante do seu negócio, do seu produto, e com isso você movimenta. Além de estabelecer um networking, né? A busca por networking deve permear o empreendedor, né? Não é porque uma pessoa que trabalha com lingerie, ela não pode falar com uma pessoa que tem um negócio completamente diferente do dela, que é mulher, roupa, enfim, vestuário íntimo. A gente pode falar com uma pessoa que tem um empreendimento e que possa unir, porque ela é consumidora, né? O consumo da Dani de mulher, também tem o consumo do marido da Zezé, e a gente vai formando uma rede de networking importante. Então, eu sei que a Dani tem uma amiga que faz alguma coisa, ou que vende algum serviço.
A Dani acaba falando dela, eu entro em contato, uma outra pessoa, isso faz. E hoje a gente verifica muito a questão dos grupos de WhatsApp. As pessoas estão postando seus serviços, seus produtos, se reinventando com o empreendedorismo e usando muito a ferramenta do WhatsApp. Então, eu incluiria estabelecer vínculos e parcerias, buscar network e também uma rede de contatos via WhatsApp que funcione, que seja própria para isso, não é, Dani? A gente vê muito. Eu vejo aqui no meu condomínio, eu passei a consumir produtos de vizinhos desconhecidos. E essa rede de contatos, ela é, na verdade, um processo de recomendação, né? Eu não preciso diretamente indicar o seu trabalho, o trabalho da Zezé, mas no momento que alguém me diz que precisa de um serviço e eu sei quem faz, porque eu já ouvi num grupo, ou porque eu já compartilhei. Esse compartilhamento faz com que o empreendedorismo ele ganhe força e que ele sustente a nossa economia. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque muitas vezes hoje as pessoas têm conseguido se sustentar por meio de atividades que antes não eram consideradas profissionais, né? Então, meio a tanta dificuldade, às vezes uma coisa que a gente fazia como hobby pode passar a ser a atividade principal no momento de crise e nos salvar de situação difícil. E isso se dá por meio do network, né? Eu aviso, pessoal, eu a partir de agora estou... lembra que você veio na minha casa, viu que eu faço crochê, que eu sei, então você vai falando, eu sei quem gosta, oferece. O interessante é que muitas vezes a gente até vai ter mais, eu acho que tem muitos empreendedores que estão sentindo até mais prazer, ficando mais felizes por fazer algo que é o que você falou, o que era um hobby, era um prazer, se transformou no seu negócio. É lógico que você tem por trás disso uma série de outros cuidados, da gestão do próprio negócio, que às vezes a excelência do que você entrega, né? Porque assim, não é porque eu gosto de fazer bolo que o meu bolo é para vender, né? E também não é porque você gosta de fazer bolo que depois, ao se tornar empreendedor, você vai ficar fazendo bolo. À medida que você vai crescendo, muitas vezes o que vai acontecer? Você vai ter que, inclusive, delegar para outros essa função para você assumir a frente até de gestão desse processo. Ou passar a gestão para outro, que eu acho mais complicado. Exatamente. Eu acho que a gente dá um salto aí com possibilidades que às vezes as pessoas realmente não vislumbram. Então vem aí a questão da criatividade, da inovação. A inovação, às vezes, em cima de questões que estão muito próximas de nós. É muito interessante isso. Começar a abrir um pouco mais, né? E como o empreendedorismo, ele contribui para a cadeia produtiva, não é? Porque você estabelece uma rede de contatos que são oportunidades. E muitas vezes essa rede de contatos tem até os seus concorrentes. Por que não, né, Dani? Os concorrentes acabam sendo estimuladores, né? Você vê o que o outro está fazendo, ou vou fazer melhor, ou vou fazer de uma forma diferente, acaba até agrupando. Sim, a gente se complementa, a gente aprende com a concorrência, a gente pode crescer. E uma vez que eu, dentro da minha área, cresça, ganhe visibilidade, todas as pessoas que fazem o que eu faço crescem comigo. Porque todo mundo vai tendo o seu espaço. Se a gente consegue desenvolver essa visão, todo mundo ganha. Né? Agora, se eu achar, mais, né? Se eu achar que só eu faço bem o que eu faço e boicotar todas as pessoas que fazem como eu penso que eu vou reinar sozinha, mas eu não vou. Eu vou perder espaço, eu vou perder terreno. Né? Então, é importante olhar para a concorrência não como adversários, mas como fontes de inspiração. Com certeza. E sem estabelecer vínculos fica difícil, porque o sol nasceu para todos, não é mesmo? Exato. E a questão também de criar cada vez mais relações de confiança, né? De ética, voltando novamente a essa tecla, cada vez mais. A concorrência exige também essa postura de ética, de transparência, por que não? Por que não, exatamente. Então, vamos destacar exemplos de empreendedores que podem servir de inspiração.
Vocês conhecem, eu tenho certeza. Zezé? Eu vou citar alguns que todo mundo conhece, né? Em nível mundial, um que começou na garagem dos pais, o Steve Jobs. Uhum. Começou seu negócio na garagem dos pais, né? E olha o que virou o negócio do Steve Jobs. O Steve Jobs deixou aí um legado, né? Exatamente. Bill Gates. A gente pensa assim, em termos de Brasil, vamos pensar numa mulher, a Luísa Trajano, uma baita empreendedora, né? Influenciadora, né? E influenciadora dos empreendedores. Exatamente. E aí, eu fico pensando, mas eu estou destacando aqui os grandes empreendedores, né? Na verdade, aqueles que começaram pequeno e que hoje já são grandes, né? Mas e quem está começando hoje é sucesso? Eu acho que é sucesso. Eu vou citar aqui até alguns que nos acompanham, né? A Cipri Borges, ela tem biju doces, já provei, excelente. A Miriam Mancini, amigas indicam. Tem o Marco Antônio Ferreira, né, que é da parte virtual, que até a Mari citou aí de cartões, folder, material todo virtual, da Elo Design e Publicidade. Vou citar até, tem o Primos empreendendo com a academia, mas até meu irmão, junto com um outro primo, meu irmão Francisco, meu primo Marcelo, com a Onyx Chain, comércio e representação. Você vai falar assim, mas eles já alcançaram o sucesso, né? Essa turma que eu estou mencionando aqui já alcançou sucesso? Talvez na perspectiva do que eles querem alcançar, ainda não. Mas eu vejo como pessoas de sucesso. A partir do momento que eles foram lá, fizeram uma aposta, buscaram justamente explorar essas redes, esses contatos, estabelecer, transformar a informação em conhecimento, né? Saber fazer uma análise de tudo que está acontecendo no cenário, as possibilidades do negócio, tentar tratar com a maior questão aí a empatia e todos esses aspectos que são tão necessários. E ainda que eu não vou nem citar, mas a gente não pode esquecer, e talvez até ser o tema de um outro episódio, os empreendedores sociais. Então, o empreendedorismo vem crescendo cada vez mais, e a transformação nas relações de trabalho, ela vai levar cada vez mais a essa perspectiva de crescimento. E não adianta a gente ir nessa onda com a visão de que a gente tem que eliminar a concorrência, concordo plenamente. Cada vez mais vai ser uma relação de parceria, de fortalecimento do coletivo. Todo mundo pode jogar o jogo do ganha-ganha ao invés do jogo do tradicional jogo do ganha-perde. Ótimo, Zezé. E você, Dani? Bom, eu também me inspiro em muita gente, em alguns desses que a Zezé citou, né? E que a gente sabe que conseguiram fazer uma trajetória bastante bonita, né, e de sucesso, gente que se reinventa apesar de todas as dificuldades, né, e eu acho que nós temos muitos bons exemplos, né, mas eu hoje quero contar para vocês a história de uma empreendedora, de uma mulher que eu admiro muito, e eu quero contar essa história porque hoje, nesse período de pandemia, sabendo que no Brasil nós temos 24 milhões de mulheres envolvidas em negócios e que 7 milhões de mulheres foram demitidas, 25% mais do que os homens, né? Então, eu acho que vale a pena destacar o trabalho das mulheres e como elas conseguem fazer coisas maravilhosas. Vou contar para vocês a história da Ana Rocha. Quem quiser procurar é Ana Rocha _ italiano online. Ela vem de uma família muito tradicional e os pais entendiam que ela deveria ser criada para casa, para cuidar do marido e dos filhos. E eu não estou fazendo nenhuma crítica aos pais, porque eu acredito mesmo que pais sempre buscam o melhor para os filhos, o que eles acreditam ser o melhor, né? Mas a Ana se casou e foi morar na Itália por conta do emprego do marido, e lá aprendeu italiano. Quando eles voltaram para o Brasil, ela não por necessidade, mas por oportunidade, quis mostrar e quis dividir, compartilhar
o aprendizado dela de italiano com outras pessoas, passou a se dedicar a trabalhar junto com descendentes de italiano. Ela dava aula para senhores italianos, descendentes de italiano, ensinando o idioma. Isso foi ganhando um corpo, ela criou uma metodologia e hoje ela é uma referência no Brasil nas aulas de italiano. Então, uma pessoa que não deixa de estudar, que estuda história da arte, que estuda moda, culinária, turismo, e as aulas dela são muito divertidas, muito enriquecedoras, e é uma mulher que eu admiro demais por ter construído a história, ter empreendido sozinha e com tanta garra, com tanto sucesso. Muito bom. Acho que são essas histórias assim que me dão, sabe, aquele ar de todo mundo pode, né? Porque uma pessoa iluminada e, assim, extremamente empreendedora. Com certeza. Alguns empreendedores, eles têm inspirado mesmo, né? E abrem uma perspectiva nova. A gente, às vezes, não consegue vislumbrar isso, mas está na hora de abrir as janelas e enxergar, né? Tem um mundo de possibilidades. Exatamente. Com certeza, essas histórias só fortalecem quem está neste caminho. Então, eu tenho inúmeras inspirações, inúmeras amigas conhecidas, mas deixo o meu depoimento como empreendedora também, empreendedora da Academia da Palestra. Muito obrigada para você que esteve até agora acompanhando aqui o Entre Telas, esse episódio, esteve acompanhando todo esse contexto em torno do empreendedorismo. Semana que vem a gente volta com um novo tema e a gente espera por você. Deixa seu like, hein? Tchau!